Aleluia! Você vai se acomodando. Queria que você já abrisse sua palavra lá em Atos, capítulo 2. Uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom estar com vocês. É uma alegria. Amém? Eu não sei como você chegou nessa noite, mas o Senhor quer fazer algo novo em nós. Só que Ele corresponde mediante a nossa atitude. Então é o seu coração rendido aos pés dEle. E Ele vai fazer, queridos. Ele vai fazer. Amém? Atos, capítulo 2, você que achou, vai se colocando de pé. A palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E como a igreja de Atos, nós estamos aqui nessa noite reunidos como uma igreja do Senhor Jesus. Então a gente vai orar nessa noite. Eu quero pedir a ajuda de vocês nessa hora. Eu quero que você comece a orar. Continue orando, né, queridos? Continue orando em línguas. Vamos atrair a presença para que todos sejam cheios do Espírito Santo, para que a presença dele se manifeste. Gente, não se distraia. Presta atenção aqui. Eu quero que você ore, que você abra a sua boca, que você comece a clamar. Ore em línguas, querido. Se você não ora em línguas, então exalte o nome dele. Glorifique o nome dele, porque o culto que você veio nessa noite não é para a gente. Você não veio cultuar as pessoas. Você veio cultuar o único Senhor que é digno de ser adorado. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores de nada. Se eu estou aqui hoje, nessa noite, é a graça do Senhor que nos traz aqui. É o favor do Senhor, é Ele que tem sustentado as suas mãos, é Ele que tem sustentado os teus pés, é Ele que tem fortalecido a sua vida, então dê graças a Ele. Se você falar assim para mim hoje, eu não tenho motivo nenhum para agradecer, você tem motivo. O fato de você estar vivo, o fato de você estar aqui saudável, nós temos os problemas, queridos, nós temos problemas sim, mas o Senhor tem ajudado a vencer cada um deles. E nós estamos aqui bem reunidos para adorar o Senhor. E é um privilégio. Então não perde essa oportunidade. Adore aquele que é digno. Amém? Eu conto com a sua ajuda nisso, porque Ele está aqui nessa noite. E nós vamos nos ficar cheios, transbordar para tocar o irmão que está do lado. A presença dEle está em nós. Nós queremos tocar quem está do nosso lado. Às vezes a pessoa que está do seu lado está triste, está chateada, está magoada, está desanimada. E você pode ser uma ponte para que Jesus faça algo na vida dessa pessoa. Então não deixe o abatimento entrar no seu coração. Não deixa nada desanimar o seu coração nessa noite. Amém? Mesmo que você está triste, você vai pisar na tristeza e você vai saltar de alegria na presença dEle, porque Ele é digno, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, não importa o que você passe, Ele continua sendo bom. Amém? Então feche seus olhos, vamos clamar, vamos orar, abra sua boca, junto comigo, em nome de Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Como eu disse aqui, Senhor, como a igreja de Atos, nós estamos aqui reunidos, Senhor. E que o Senhor manifeste essa sua presença, Jesus, nessa noite, nessa hora, sobre a nossa vida. E eu peço que o Senhor levante o cansado. Levanta, Senhor, aquele que está abatido nessa hora. Em nome de Jesus, revigora as forças. Revigora, Senhor. Ó Senhor, vem neste lugar, transborda da tua presença sobre nós, Jesus. Enche-nos, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela graça e pelo favor do Senhor, Deus. Por isso nós devolvemos a honra, nós devolvemos a glória, nós devolvemos tudo ao Senhor Jesus.
Ah, Jesus, nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Muito obrigado pelo fôlego da vida. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Todo mundo bem? Glória a Deus, bem-vindos, aleluia. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus aí, amém? Tem alguém que não tem Bíblia e precisa de uma Bíblia emprestada? Alguém precisa? Se tiver, você levanta a mão, alguém vai emprestar uma Bíblia para você, aleluia. Irmãos, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 17, por favor. Glória a Deus. Quem quiser beber água, pode levantar, pode ir lá beber água, amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 17. Todos acharam, irmãos? Aleluia. Podemos ler? Amém? Vocês me ajudam aí, tá bom? Quem veio de manhã no turno vai pegar mais uma vez, né, irmão? Então, aguenta firme aí que Deus vai falar 2 vezes com vocês, amém? Tá todo. Vamos lá, gente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Baixa um pouquinho para mim, por favor. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te... Aberto aí? Vamos lá. E a vida eterna é esta, que te... O único Deus e a Jesus Cristo, quem? Vamos ler de novo? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu... É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são... Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como... Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do... Porque eles não são do... Como também eu não sou. Não peço que os tires do... E sim que os guardes do...
mas eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam, vamos lá, irmãos, me ajuda aí. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu os lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém, queridos? Pode dar graças a Deus, amém? Daqui a gente pode aplaudir a Jesus, amém, querido? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus certa vez ensinou os discípulos dele a orar, lembra disso? Lembra? A gente falou um pouquinho quinta-feira sobre isso. Aí Jesus ele colocou uma oração modelo, mas aí quando a gente olha esse texto, a gente vê que Jesus não tinha uma certa oração modelo. Porque esse texto aqui, o que Jesus estava fazendo? Isso aqui era uma oração de Jesus para o Pai. Quando Jesus ele fez essa oração? Quando Jesus ele sabia exatamente que estava chegando a hora de ele morrer naquela cruz. Essa oração de João 17, se a gente continuar lendo, eu estava comentando com os irmãos hoje de manhã, tá? Jesus ele ora nesse momento. Mas na verdade, quando a gente começa a ler a oração de Jesus, a gente começa a estudar a oração de Jesus, a gente vê que, primeiro, Jesus não estava orando pelo... Por quê, irmãos? Quem estava aqui de manhã tem a obrigação de me ajudar, beleza? Jesus não estava orando pelo mundo. Ok? Tudo bem? Jesus não estava orando pelo mundo. Às vezes as pessoas leem esse texto e falam, que oração bonita que ele fez, ele colocou o mundo. Não, Jesus não estava orando pelo mundo. Jesus estava orando pelos seus discípulos. É isso que o texto está dizendo, tá? Jesus, ele estava orando pelos seus discípulos. Essa é uma oração sacerdotal. Ele estava orando pelos seus discípulos. Quais discípulos? Aqueles que estavam naquele momento e todos aqueles que haveriam de se tornar um dia discípulo dele, mas não era pelo mundo. Por quê? Porque se nós formos estudar os contextos do livro de João, o que estava acontecendo antes de Jesus, ele fazer essa oração sacerdotal para os seus discípulos, a gente vai ver que a preocupação de Jesus, ela já vinha vindo bem antes. Se a gente for ler lá, lembra quando se a gente voltar lá um exemplo, lá um exemplo, João capítulo 10, ele fala sobre a porta das ovelhas. Lá em João 10:10 fala que o ladrão vai roubar, matar e... É isso que a Bíblia fala, né? Porém a Bíblia diz que ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, ok? Então você vê que como Jesus já chega lá em João capítulo 10, ele vem falando, Jesus ele está orientando, cuidado com a porta das ovelhas, cuidado com o lobo, cuidado com aquele que vem roubar, matar e destruir, porque eu vim para dar vida, mas o lobo veio para roubar, matar e destruir. Jesus ele começa a fazer várias ministrações para os seus discípulos, cuidando do coração dos seus discípulos. Eu quero deixar uma coisa aqui: a mensagem que Jesus deixava para os seus discípulos não era às vezes a mesma mensagem que ele deixava para o gentil, e a mesma mensagem da mesma forma que ele transmitia para os fariseus daquela época. Ok? Quem eram os gentios? Eram os não judeus, beleza?
Quem eram os fariseus? Eram judeus que se denominavam fariseus, que era uma seita religiosa daquela época, que eles acreditavam que eles guardavam a lei na autenticidade e com isso achavam que era melhor do que os outros. Tudo bem? Então quando Jesus ele falava com um gentil, um pecador, não um cara que não era judeu, né, que nem aquela mulher de João capítulo 8, que a Bíblia diz que os judeus pegaram uma mulher em flagrante adultério, e a Bíblia diz assim que os caras queriam apedrejar aquela mulher, queriam matar aquela mulher. E por que eles queriam matar aquela mulher adúltera? Porque segundo a lei de Moisés, o adultério era para ser julgado com a morte, ok? Então quando pegava num ato de adultério, tinha que pegar o homem, tinha que pegar a mulher, levar para fora da cidade e apedrejá-los até a morte. Era o que a lei mandava fazer. Aí pegaram essa mulher, e quando levam essa mulher até Jesus, eles falam: Senhor, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. Agora, se pegou em flagrante, significa que ela não estava adulterando sozinha, ok? Não, não é? Então, se ela não estava adulterando sozinha, cadê o homem para assumir o B.O.? O homem abandonou a mulher e só acusaram ela. Por quê? Porque se Jesus fala assim: olha, essa é a verdade, Moisés mandou matar, mata. Eu falo assim: está errado, o senhor está quebrando a lei, porque o homem tem que morrer junto. Se Jesus fala: não mata, livra ela, o senhor está quebrando a lei, porque a lei manda matar, vão buscar o homem e matar junto. E, na verdade, era uma pegadinha que eles queriam fazer para prender Jesus numa acusação para poder matar Jesus. Era isso que eles queriam fazer. E a Bíblia diz que Jesus escrevia na lei. Alguns teólogos acham que Jesus escrevia a própria lei no chão. Mas qual que é a grande questão disso? Que Jesus vira para o povo, para os judeus, para os religiosos, e ele libera uma palavra, ele não confronta eles. O que Jesus fala para eles? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem matar? Então ok. Então vamos fazer o seguinte: aquele que aqui está e não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Simples. Jesus ele mirou e dá uma pedrada direto na testa da consciência deles. Vocês estão julgando, então significa que vocês se acham melhor do que elas. Então aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que naquele momento, começando do mais velho até o mais jovem, começaram a largar a sua pedra, saíram caminhando, ok? E aí Jesus vira para a mulher e fala: cadê os teus acusadores? Ela levanta os olhos e fala: Senhor, foram todos embora. Aí Jesus vira para ela e fala assim: se eles não te condenam, se eles não te julgam, eu também não. Vai embora, vai em paz e não peques. Quando Jesus fala isso, Jesus está demonstrando uma mensagem de graça para ela, uma mensagem de misericórdia para ela, uma mensagem de perdão para ela, uma mensagem de restauração. Jesus ele fala: cara, se eles não te julgam, eu também não estou aqui para te julgar. Lembra que João capítulo 3, no versículo 18, fala que Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio ao mundo para salvar o mundo da condenação. Mas ele não veio para julgar, ele veio para livrar o mundo da condenação. Por quê? Porque o mundo já em si, ele já está condenado por causa do pecado de Adão lá no Éden. Por isso que Jesus precisou vir. Então ele não veio para julgar você é pecador, não, ele não veio para fazer, ele não veio para apontar os nossos pecados. Ele veio para nos convencer dos nossos pecados, para que a gente possa se arrepender e sair fora dessa condenação eterna, do inferno, viver eternamente longe de Deus. Está entendendo? Então a mensagem, quando era para um gentio, para um pecador, Jesus ele manifestava uma graça, ele tinha uma misericórdia, sabe? A mulher pecadora vê Jesus na casa de Simão, sabe? Talvez aquela mulher podia ser uma prostituta. Quando ela entra na casa de um fariseu e vê Jesus, ela vai aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela beija os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela unge os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus em nenhum momento fala assim: sai, eu sou santo e você não presta. Ele não faz isso. Agora, o fariseu, Simão, o proprietário da casa, que talvez dizem que era um dos fariseus, aquele homem, quando ele vê aquela mulher, ele fala dentro do coração: esse aqui não é profeta não. Porque se este homem verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia quem é a mulher que está aos pés dele. Por quê? Porque os fariseus, eles eram tão religiosos que
o gentil não podia nem tocar. Ele se achava que ele era tão puro, tão santo, que ele não podia ter contato. Então ele fala assim, se Jesus realmente é o profeta, ele saberia quem é esta mulher e as atitudes dela. E então ele não permitiria que esta mulher tocasse nele, muito mais beijasse os seus pés, ungisse os seus pés e enxugasse com seus cabelos. Aí Jesus vira para Simão e ele está na lata de Simão. A diferença da pregação. Simão, tem uma coisa para te falar. Pode falar. Existiam duas pessoas. Um camarada devia 50 denários e o outro devia 500. Para a mesma pessoa. Os dois não tinham dinheiro para pagar a dívida. Então o credor que estava ali, que tinha essa dívida ali, que os caras deviam, ele vai e perdoa a ambos. No seu ponto de vista, quem vai ser o mais grato? Aí o Simão, o fariseu, fala assim, Senhor, claro, porque devia mais, é o que vai ser mais grato. É ou não é? Cara, se você me perdoa uma dívida minha de 50 reais, uma coisa. Se você perdoa uma dívida minha de 500 mil, não tem diferença, irmãos? Muita diferença. É isso que Jesus estava falando. Aí Jesus vira para ele e fala, achas bem. Está vendo essa mulher? Eu vim na tua casa. Aí Jesus enfia o dedo na cara dele. Porque Jesus fala assim, eu vim na tua casa. Qual era a tradição dos judeus? Quando um visitante chega, a tradição já era, o anfitrião da casa, ele vai saudar o visitante, já dá um beijo no rosto, que é o ósculo santo. Simão podia ter feito isso com todo mundo, mas não fez com Jesus. Desonrou Jesus. Jesus está falando para ele, eu vim na tua casa como anfitrião. Você é anfitrião e eu vim na tua casa como um convidado. Você nem me recebeu com o ósculo santo. Você está julgando essa mulher e ela não cessa de beijar os meus pés. Você não teve coragem de me dar um beijo no rosto. Ela, a pecadora que você está falando, ela está beijando meus pés. Estão entendendo? A gente às vezes olha esse texto e fala assim, Jesus estava docinho com ele. Não estava não, Jesus estava esfregando o dedo na cara dele. Estava apontando o erro dele. Fala assim, está vendo essa mulher aqui que você está julgando ela? Eu vim na tua casa, você não me deu nenhum beijo. Aí eu vim na tua casa, qual era o costume? Vem um visitante, o anfitrião recebe, o saúda com o ósculo, já vem o criado, o servo, ou como nós chamamos aqui, o doméstico, a empregada, não sei o nome, aí ela já vem, ou ele já vem com uma bacia, põe o cara sentado, e qual era o costume? Vamos lavar os pés do nosso convidado, porque o cara já se banhou, o cara está limpinho, mas naquela época não tinha asfalto, então o cara chegava com os pés sujos. Então para ele não sentar na mesa com o pé sujo, porque a mesa não é igual a nossa. A mesa era quase na altura do chão, então eles ficavam deitados, inclinados em cima de uma almofada. Então para ele não ficar na mesa com os pés, se lavava os pés. Aí Jesus vira, está vendo? Você está julgando essa mulher, você não lavou os meus pés. Você pode ter lavado os pés de todo mundo, mas você me desonrou, não lavou meus pés. Agora, está vendo essa mulher? Ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas. E você não teve coragem de pedir para um criado seu lavar os meus pés. Então Jesus, ele começa, qual era a mensagem para o fariseu? Era uma mensagem de confronto. Porque eles se achavam que eles não tinham pecado, gente. Eles se achavam que eles eram perfeitos. Então a mensagem para o pecador que estava arrependido era uma mensagem de misericórdia, de graça. E a mensagem para aquele que se achava religioso demais, que batia no peito e achava que não tinha pecado, era uma mensagem de confronto, para mostrar que na verdade ele se achava o bom, mas de bom não tinha nada. Vocês estão entendendo que o público mudava? Tudo bem? E para os discípulos acontecia a mesma coisa. Porque muitas vezes Jesus contava parábolas, que eram o quê? Ele pega fatos naturais e transforma como se fosse uma história espiritual para que a gente possa entender. Só que muitas vezes ninguém entendia, nem os discípulos, mas ele chegava à parte com os discípulos e ele falava para os discípulos a explicação de cada parábola. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Esse texto aqui, a gente precisa compreender o contexto, porque Jesus, a preocupação de Jesus era com os seus discípulos. Ele estava preocupado com os seus discípulos. Amém? Amém? Estão me entendendo? Está ficando claro? Você precisa entender isso daí. A preocupação deles era com os discípulos. Por quê? Primeiro ponto, Jesus sabia que os discípulos não tinham nascido de novo. Beleza? Tudo bem?
Jesus, ele ensina João no capítulo 3 o que é nascer de novo. Você lembra, cara? Quem estudou a EBD tem que lembrar disso, irmão. João capítulo 3, Jesus ensina o que é nascer de novo. Mas, até a ressurreição dele, ninguém havia nascido de novo. Amém? Tudo bem? Por quê? Porque para poder nascer de novo, ou seja, a vida de Deus, o zoe de Deus, vir habitar dentro de mim, Jesus precisava morrer, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e enviar o Espírito Santo para habitar em mim e gerar esse novo nascimento. O Espírito Santo só foi liberado para a igreja depois que Jesus subiu aos céus. Beleza? Por isso que você vê que quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e ele fala assim, ó, recebei o... Ele estava liberando o novo nascimento. Ele estava profetizando que a partir daquele momento o Espírito Santo viria agora habitar dentro de cada um daqueles que crescem nele. Ali era o novo nascimento. Não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Estamos falando sobre regeneração do homem, novo nascimento, ok, queridos? Então qual era a preocupação? Eu estou com vocês, caminho com vocês. Você vê que na oração de Jesus, você vê que tem textos, versículos que nós lemos, que ele falou assim, Pai, no nome que o Senhor me desse, eu protegi eles, eu guardei eles, eu santifiquei eles. Enquanto eu estou fisicamente com eles, eu estou protegendo eles. Aí você fala, cara, se eles não tinham o Espírito Santo, como fazia a obra? Exatamente por causa da presença de Jesus. Você vê que Jesus era o intercessor deles, Jesus era o cara que estava cuidando deles, Jesus era o cara que estava, protegendo eles. Teve uma semana passada que eu estava compartilhando a palavra com vocês, que tem um texto que fala assim, que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, Satanás chegou ao Pai e pediu autorização para ti, para fazer o quê? E o que é o peneirar? Provar ele, testar ele, tentar Pedro. E a Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e fala, mas fica tranquilo, querido. Por quê? Porque eu roguei por ti ao Pai. O que Jesus foi fazer? Foi interceder por Pedro diante do Pai. Então, quem que protegia os discípulos nas guerras espirituais? Jesus. Enquanto eu estou aqui, queridão, você está aqui comigo, eu te protejo, eu cubro você. Porque eu sei que você não nasceu de novo. Eu sei que você não tem o Espírito Santo. Eu sei que você ainda não está armado para essa guerra. Então eu não posso jogar você do nada na batalha. Ok? Então qual era a preocupação dele? Ele entendia que o tempo estava chegando. Quando a gente lê lá, que a gente vê lá, João capítulo 13, foi a última ceia de Jesus. Jesus entra na casa para cear com seus discípulos. E hoje foi tão legal que a gente estava na mesa. E quando eu citei esse texto, sem querer eu fui contar ali. Nós estávamos em 12, né? Eu falei assim, um de vocês é o traidor. Não, porque, irmão, cara, foi muito doido, né, velho? Então, em torno da mesa, comendo, tomando café. O que Jesus estava fazendo? Ceiando. A ceia deles não é igual a nossa ceia. Eles comiam. Eles levavam comida mesmo e compartilhavam a comida, era diferente, ok? Aí a gente está na mesa tomando um café e tal, e vamos conversar, e a gente orou, louvou um pouco, eu compartilhando a palavra com eles e tal. Aí eu peguei esse texto e tal. Aí eu falei, calma aí, irmãos, 2, 4, 6, 8, 10, 12? E Jesus falou que um ia trair? Irmão, tudo fala, né? Já, hein? Aí eu peguei e falei assim, agora imagina a cena, irmão. Beleza, a gente está na mesa, está comendo. Tá os discípulos. O que os discípulos viram Jesus fazer? Cara, os meus olhos, eu acho que ele não ia aguentar, porque eu já sou chorão. Eu acho que eu ia ter que viver com, não sei, irmãos, com um aspirador aqui puxando a lágrima, não sei. Porque, irmãos, imagina só, Jesus era um cara extremamente cheio de compaixão dentro dele. Tem vários textos na Bíblia que diz que Jesus chegava num lugar e os enfermos sabiam que ele estava lá, e aí os enfermos chegavam, ele curava todos. Ele tinha tanta compaixão do povo que ele estava pregando um dia e ficou ali, acho que era 3 dias que o povo estava seguindo ele, o povo estava faminto. Jesus chega uma hora para os discípulos e fala, cara, eu preciso dar pão para esses caras, velho, porque faz 3 dias que eles estão me seguindo, faz 3 dias que estão sem comer, estão aí no deleite aí, ó, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Aí chega o discípulo e fala, mas Senhor,
mas nem tantos denários. 300 denários não seria capaz de sustentar esse povo. Aí a Bíblia fala que vem, né, o menininho lá, o jovem que tem quantos pães? Era 5 pães e 2 peixes. Aí entrega para Jesus, um fala, mas 5 mil, era contado só os homens, fora as mulheres e crianças. Eu acho que tinha mais mulher do que homem, porque quando a gente se fala de obra de Deus, a mulher sempre é mais receptiva. Pode ver que sempre a mulher é mais aberta para as coisas de Deus. Se tem um homem, tem 3 mulheres para superar o cara. Pode ver isso, irmão. Só que se contava só os homens, e falava que só os homens tinham 5 mil, mais mulheres e crianças. Aí os caras falam, mas o que é isso? Mas Jesus, ele pega aqui, o que ele faz? Senhor, te dou graças. E ele pega e vai dando para cada discípulo, vai dando, e os discípulos vão dando para o povo, e a Bíblia diz que todo mundo comeu, todo mundo se fartou, e os discípulos passaram recolhendo a sobra, e encheram ainda 12 cestos cheios. Jesus era um cara extremamente movido por compaixão. Jesus, ele ama gente. Jesus, ele ama pessoas. Por isso que Jesus estava no meio do povo. Jesus não era exclusivo, Jesus não saía por trás do púlpito. Jesus, ele queria estar no meio do povo, ele queria sentir o cheiro das pessoas, ele queria estar no meio das pessoas, irmãos. Jesus não tinha aquelas, se chegava o leproso, o homem natural daquela época falava assim, o leproso tinha que falar, leproso, imundo, eles tinham que morar numa cidade exclusiva só de leprosos. Mas Jesus, quando encontrava o leproso, o que ele falava? Ser curado, vai. Apresenta-te ao sacerdote lá. O que a lei manda fazer? Se você for curado da lepra, apresentar para o sacerdote, então vai se apresentar. Jesus, ele curava. Ele não estava com medo da enfermidade alheia. Então ele era movido por compaixão, ele era movido por amor, ele era movido por misericórdia, ele era movido por graça. Está compreendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então os discípulos, o que os discípulos presenciaram? Vida. Os discípulos estavam com Jesus e vem a notícia, Lázaro morreu. Nossa, o nosso amigo Lázaro morreu. Caramba, e agora, velho? Irmão, quem que é o Lázaro? Irmão da Maria, velho. Maria Aparecida? Quem que é? Essa foi sem querer. É irmão da Maria. É irmão da Marta. Nossa, Lázaro morreu. Morreu. O senhor não vai fazer nada? Eu vou, aguenta mais um pouco aí. Quando Jesus decide, já fazia 4 dias que Lázaro morreu, irmão. Quando Jesus chega lá em Betânia, a Bíblia diz que Maria vem correndo, né, irmã, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Calma, minha filha, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Seu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Não, cabeção, deixa eu falar para você. Ele vai ressuscitar hoje. Hoje eu tiro ele do túmulo. Onde que ele está? Ele está lá, remove a pedra. Tira a pedra. De repente Jesus só dá uma palavra. Irmãos, eu fico imaginando a simplicidade. Lázaro, vem para fora. Não teve show, irmãos, não teve pirofagia. Não teve jogo de luz, não veio helicóptero. Jesus chegou e falou assim: tira a pedra, remove. Mas Senhor, o bicho lá está podre, hein? Rapaz, tira a pedra. Quando os caras tiram a pedra, Jesus simplesmente vem falar: Lázaro, vem. Aí os curiosos ficam pensando, agora esse cara bebeu mesmo, porque chamava ele de beberrão e comilão, deve estar bêbado. Daqui a pouco aparece o Lázaro todo enfaixado na porta. E o temor brotou. Agora, irmão, se o cara estava morto, significa que até na eternidade que o Lázaro estava, a voz de Jesus ecoou. Porque se o cara morreu, ou para baixo ou para cima o bicho estava. Em algum lugar, aquele camarada está, porque fazia 4 dias que ele está morto. Mas quando Jesus ele abre a boca dele, irmão, não se limita nessa terra. Até a eternidade responde. Né? E a Bíblia diz que Lázaro vem para fora. Aí os discípulos estão vendo isso. Lázaro ressuscita. Chegam uns tumultos, os discípulos estão lá, toda aquela discussão e tal. O que está acontecendo aí, gente? Aí vem um pai de família e fala: Senhor, meu menino, ele está terrível, ele fica endemoniado, o demônio vem pegar ele, joga ele na água, joga ele no fogo, está acabando com o coitado. Está virando pó da rabiola. E os seus discípulos não conseguem expulsar.
Jesus fala assim para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando? Cadê o menino? Jesus só fala assim, ó, espírito acho que mudo ou imundo, sai. Pronto, o menino ficou bom. Então o que eu estou querendo dizer é que os discípulos começaram a ter experiências visuais da manifestação do reino. Eles começaram a ver o que não viam antes. Porque a Bíblia diz que em nenhum momento o profeta João Batista fez um milagre desse tipo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a palavra de João é uma palavra de arrependimento. Era a voz que clamava no deserto. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor, beleza? Mas você não vê em nenhum momento que João Batista curou um aleijado, que ele curou um cego, que ele ressuscitou. Você não vê as escrituras falando isso. E mesmo assim ele tinha os seus discípulos. Tudo bem? Então antes de João também as coisas não estavam acontecendo. E quando João estava também não. Tinha a palavra, o evangelho do arrependimento. Mas as pessoas sendo transformadas, curadas, restabelecidas, a lepra saindo, o cego voltando a enxergar, o mudo falando, o surdo ouvindo, o coxo andando, o morto ressuscitando, não estava. Quando Jesus começa, irmão, foi uma revolução, cara. Ecoou a notícia, falou, tem um homem no meio do povo aí, que é onde ele chega, o cego vê, o leproso fica puro. A mulher com de sangue foi curada. O Bartimeu, lembra do Bartimeu? Ah, lembra aquele velho barbudo que pedia. É, o Bartimeu foi curado. Ah, se o Bartimeu for curado, eu também sou. A notícia espalhou. A ponto de até o inferno reconhecer o que Jesus estava fazendo, porque quando Jesus chega em Gadá, na terra dos Gadarenos, no cemitério, no sepulcro, aquele Gadareno possesso por uma legião, quando ele bate o olho em Jesus, o que ele fala para Jesus? Ei, Jesus, filho de Davi, viestes me atormentar antes do tempo? Eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim, você está equivocado, você que é um tormento. Olha o que o demônio falou, permita-nos que nós venhamos a sair deste corpo e entrar nessa manada de porcos. Jesus falou, vai, sai. Quando aqueles demônios saíram daquele homem, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no abismo, se lançaram lá. A Bíblia diz que todo mundo via aquele homem agora ação, glorificava o nome do Senhor. Então todo mundo estavam vendo visualmente, irmãos, não tinha como negar o que Jesus estava fazendo. Por isso que quando Jesus vai ser julgado por Pilatos, você vê que ele está no julgamento, a Bíblia diz que até a mulher de Pilatos vira para ele, presta atenção no que você vai fazer com esse homem, porque esta noite eu tive um sonho, e eu muito sofri por causa desse homem, esse homem é justo. Pilatos vai falar com Jesus, ele fala assim, fala comigo, vocês que estão dizendo, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te prender? Aí Jesus daquele jeito fala, deixa eu falar uma coisa para você, nenhuma autoridade te foi dada se não foi meu pai que te deu. Se você é o que você é, porque meu pai permitiu você ser. Então eu quero que você entenda que a sociedade viu sim. As pessoas viram as curas. Agora, mais do que a sociedade vê, os discípulos que estavam caminhando tete a tete, viram e presenciaram coisas. Irmãos, se você ler o final dos evangelhos, não, o final de Apocalipse, diz assim, que se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, não teria um lugar suficiente para guardar tudo que seria escrito. Então significa que aquilo que a gente conhece ainda não é nada perto daquilo que ele fez. Ele fez muita coisa. Lá no final do livro de Apocalipse está escrito, ai daquele que acrescentar um tio, ou tirar um tio da Bíblia, e fala, se tudo que ele fez fosse escrito, não teria um lugar suficiente para guardar tudo isso. Irmãos, imagina o que esse homem não fez, cara. Não tem explicação, mano. Agora, qual é o contexto? Agora Jesus está na ceia. Lembra dos 12? Beleza? Vamos para lá. Visualiza, estamos lá na ceia. Jesus fala, estou comendo com vocês, estou bebendo com vocês, mas daqui a pouco vão chegar e vão me levar e vão me prender. E vão fazer isso porque um de vocês, é o traidor. Não é o Judas. Aí, estava assim, Jesus num canto, João do lado, Pedro na outra ponta da mesa. Pedro vira para João lá.
João ora, Pedro faz aquela pergunta assim: ei, pergunta para ele. A mesma coisa se eu estivesse na mesa ali e fosse a cena, irmão. Tem um traidor no meio, um ia olhar para a cara do outro. E eu fiz isso na hora, né? Cara? Falei assim, olha um para a cara do outro aí. Quem é o traidor? Imagina, curioso, né? Acho que era eu mesmo que estava lá. Ei, João, pergunta para ele, quem é? Quem é o traidor? Aí o João vai lá. Senhor, na moral. Mata a nossa curiosidade, vai. Quem é o cagueta? Quem é o X9, Senhor? Aí Jesus vai lá e pega um pão, vinho. Aquele que comer, pegar o bocado de pão molhado junto comigo, e esse é o traidor. Nem que Judas vai lá e pega o negócio. Mas por que Judas pegou? Porque na oração de Jesus ainda falou, para que se cumprisse o que estava escrito, as escrituras. Alguém tem que ser, irmão. É que o Judas tinha o coração propício para o mal já. Mas alguém tem que rodar. Agora, presta atenção no negócio aqui, ó. Quando Judas foi indicado, o texto diz que Jesus vira para Judas e olha para a cara dele, para que naquela hora, Satanás já entrou dentro de Judas, Jesus virou para ele e falou assim, aquilo que você tem que fazer, apressa-te e faz logo. Irmão, Pedro, o homem que cortou a orelha do mal, ele já não podia puxar a peixeira e falar, Judas, vem aqui, nós vamos conversar. E dar uma lambada no lombo dele. Eram os 12, irmão, estavam fechados, família, discípulo. Então é tu, cabra. Né? Aí Pedro dá uma tipo de cearense, né? É tu, cabra da peste, vem aqui então. E dá uma saravada no couro dele. Você vai caguetar, mas você vai com o lombo doendo. Mas por que não fizeram isso, irmão? Porque eles não entenderam isso. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, vai e faz-te depressa, eles achavam que Jesus tinha acordado com Judas, para que Judas fosse comprar alguma coisa, porque Judas era o administrador do ministério. Ele ficava com a bolsa de dinheiro. Então na cabeça dos discípulos, qual era? Certamente Jesus falou, vai na cidade, compra alguma coisa para distribuir para os órfãos, para as viúvas e tal. Então eles não se ligaram o que estava acontecendo. E aí Jesus está comendo a ceia, você vê que ele sai dali, da ceia ali, quando ele sai da ceia, acabam de comer, a Bíblia fala que se levantando, ele tira a parte de cima, e aí ele pega uma bacia d'água, e aí ele vai, discípulo, fica imaginando o olho dos discípulos, irmão. Jesus pega uma bacia e vai discípulo por discípulo, e ele começa a lavar os pés dos... E aí, hoje de manhã eu estava falando isso com ele, o Espírito Santo catou, eu falou uma coisa para mim na hora, falou assim, interessante, né? Por que Pedro não deixou Jesus lavar? Não é porque só Jesus era o Senhor, é porque essa prática de lavar os pés, alguém já tinha feito em Pedro, quando Pedro chegou naquela casa. Quando Pedro chegou para comer, para ceiar, era cultura e tradição, alguém lavar. Então se ele entrou na casa, alguém já tinha lavado o pé dele. Aí acaba a refeição, Jesus vai lavar o pé? Fala, não, o Senhor não vai lavar meu pé não. Eu não sou digno disso. Jesus falou o que para ele? Se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não é assim? João 3 fala isso. Aí Pedro fala, então Senhor, me dá um banho logo. Abusado, né, velho? Então já me dá um banho. Aí Jesus já dá uma latada nele. Fala assim, não, aquele que já se lavou não necessita apenas lavar os pés. E o que Jesus estava ensinando? Que aquele que um dia se purificou nas águas, aquele que um dia nasceu de novo, aquele que passou pelo batismo de arrependimento que João pregava, que é uma nova criatura agora, você não precisa todo dia agora entrar nas águas de novo. Você precisa todo dia se permitir lavar os... O que é isso? Todos os dias alguma sujeirinha vai querer pegar no nosso pé. Mas para a gente fazer parte da mesa, nós temos que todo dia se deixar lavar os... Se purificar. É o processo de nossa santificação. Errou? A Bíblia diz, o cair é e o levantar. Então se arrepende, se levanta e continua a caminhada, não abandona. É isso que ele está falando, na sua jornada cristã, você vai errar, querido. Você vai falhar, mas o dia que seu pé sujar, lembra do caminho. Se deixe lavar os teus pés para que você continue fazendo parte da mesa. Ok? E Jesus vai vendo isso e fala, cara, eu preciso cuidar desses meninos.
Aí você vê que ele sai dali, Jesus ele dá uma nova mensagem, João 14, não se turbe o vosso, crede em Deus, né? Não tem uma musiquinha assim, né? Como que é? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Aí Jesus começa a falar esse assunto, fala assim, cara, fala uma coisa para vocês, eu quero comunicar a vocês o meu falecimento. Irmão, imagina só a bomba. Vou morrer. Eu tenho que morrer. Para que vocês possam viver, eu preciso. Então vocês já não vão mais estar aqui comigo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Credes em Deus, credes também na casa do meu Pai. Há muitas. Se eu for, então eu irei e vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estarão. No texto que a gente leu da oração, ele repete isso. Se você prestou atenção no capítulo 17, ele falou isso. Eu vou orar para o Pai. Pai, eu oro para que aonde eu estiver aí com o Senhor, eles também estejam. Sabe para quê? Para que eles possam ver a minha glória, para que realmente eles possam ver quem eu sou. Está aí um texto que a gente leu, fala sobre isso. E ele começa a falar, cara, eu preciso ir. Eu vou precisar morrer. Por quê? Porque eu preciso ir preparar o lugar. A casa do meu pai, ela é grande, lá dentro tem um monte de quarto. Eu vou lá preparar o quarto para vocês, queridos. Lembra que esses dias que eu falei? Cara, Jesus vai colocar o sabonetinho, eu acho, vai colocar um bombonzinho. Você sabe quando você vai na casa de uma visita, você vai dormir lá, o quarto está preparado, é uma franha nova, um lençolzinho limpo, um bombonzinho. Sabe desse jeito? É, irmão, é desse jeito. Eu fico imaginando que quando nós chegar lá, vai ser festa, irmão. Sabe quando aquelas famílias grandes, que antigamente, né, a mulher nascia de bacia, parece, né, irmão? Era 16 irmãos. Esses dias eu vi um cara falando, ei, quantos irmãos você tem? 42. Como 42, rapaz? É coelho? Não, rapaz, é que meu pai teve 10 com a minha mãe, teve, sei lá, 20 com a minha mãe, 10 com a minha mãe, teve não sei quantos com a minha tia, então juntou a família toda. Dorme todo mundo na mesma casa, é tudo a mesma família. Irmão, é aquela coelhada toda lá. Aí sabe quando família é grande, você vai chegar no domingão fazer o banquete, não tem mesa suficiente, irmão. Você tem que ir na construção do vizinho lá, pegar as tábuas, botar cavalete, estender. Meu, não tem nem tamanho de toalha. É toalha de banho, é toalha de rosto, porque não tem toalha suficiente. Eu tenho poucas lembranças do meu avô, que eu era muito pequeno, mas meu avô tinha muito neto. E muitos filhos naquela época. Eu lembro que quando ia fazer um almoço, era desse jeito, pegava cavalete de construção, colocava aquelas tábuas, e sentava todo mundo em volta da mesa e fazia alegria, era festa, era o prazer. A comunhão de comer junto era o prazer, de estar junto. Antigamente, isso era prazeroso. É que a tecnologia entrou e foi matando, foi minando isso. Está entendendo? Não se comia na sala, se comia na mesa, aqui, ó, olho no olho, vamos conversar. Entende? Aí Jesus fala, a partir de tal dia eu não vou estar com vocês, queridos. Aí os caras ficam assustados. Jesus fala, fica tranquilo. Eu vou. Mas quando eu chegar lá, eu vou enviar outro consolador da parte do Pai, que vai estar com vocês até a consumação do século. Então você vai entendendo que qual era a preocupação de Jesus. Como os discípulos ficariam quando ele já não estivesse mais presente fisicamente. Como os discípulos se comportariam quando mais fisicamente não estaria junto com eles. Quando mais os discípulos já, sabe, porque uma coisa, irmãos, é quando você tem uma pessoa que é a nossa protetora, aquela, sabe, normalmente família sempre tem uma pessoa na família que é o mais protetor. Às vezes ou é a mãe, ou às vezes é o pai, né, ou é o leão da casa, ou é a onça. Né, sempre tem. Entendeu? Quando essa pessoa falece, parece que fica deslocado, porque a pessoa que autoprotegia o ambiente não está mais. Então a confiança dos discípulos estava em Cristo. Imagina Jesus falando, a partir de semana que vem, já era, não estou mais. Os caras podiam despirocar. Então Jesus estava preparando os seus discípulos. Vai ter uma hora que eu não vou estar mais fisicamente com vocês, mas eu vou estar em espírito. Vai ter uma hora que vocês vão sentar na mesa e vocês não vão mais me ver partindo o pão. Mas eu já não vou estar mais na mesa do lado partindo o pão. Eu vou estar comendo o pão e dando o pão dentro de você, através do Espírito.
Você vai sentar na mesa com os teus irmãos, vocês não vão me ver fisicamente. Mas lembre-se, não vou estar física, mas eu vou estar espiritualmente dentro de você. Eu vou habitar dentro de você. A minha vida, o meu zoe de Deus vai estar dentro de você. Então Jesus estava preparando os caras. Aí quando chega no capítulo 15, ele falou no capítulo 14 que ele ia. No 15, o que ele fala? Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os... Ele começou a falar, tratar de unidade. Então qual era a preocupação dele? Quer dizer, sabe aquelas famílias que quando o pai está vivo, a mãe está viva, todo mundo se ama, irmão. Morreu um, o pau quebrou. Já não almoça de domingo mais junto, já não se relaciona mais, já não manda mensagem mais, já não ama mais, só quer saber da herança. O que o pai deixou? Divide aí, cada um para o seu lado. Qual era a preocupação então de Jesus? Preparar o espírito, a alma e o corpo dos caras. Assim, eu preciso trabalhar a unidade desses caras, porque a chave da igreja é a unidade. Assim como a chave da família é a unidade, a chave da igreja é a unidade. Por isso que ele fala, todo o reino dividido em si mesmo, ele não... Você pega uma casa dividida, prospera? Não prospera. Não prospera, irmãos. Todo o reino dividido por si mesmo, ele não prosperará. Porque a chave do negócio é a unidade, cumplicidade, a lealdade, a fidelidade no ambiente. Então qual era a preocupação de Jesus? Aí você começa a entender a oração sacerdotal de Jesus. Porque Jesus já no capítulo 15 ele começa a falar, Senhor, fala assim, eu sou a videira verdadeira e vocês o ramos, né? É impossível vocês frutificarem longe de mim. É impossível. Se você pegar uma árvore e você quebrar o galho daquela árvore, deixar ele solto, o que vai acontecer? Pode falar, irmão. Vai secar, é o natural. É ou não é? Quando você vai podar uma árvore, você tira o galho da raiz, você tira o galho do tronco, você aparta aquilo da essência da vida dele, a tendência é morrer. A realidade é essa. Da mesma forma que se, um exemplo, a pessoa, vem aqui e corta a minha mão fora. Cara, se a minha mão ela fica fora do meu corpo por tanto tempo, e o SAMU, o resgate não vier, e não fizer uma cirurgia, que conectar de novo a minha mão no lugar certo, conectar os tendões de novo, fazer a circulação de sangue fluir de novo, o que vai acontecer com a minha mão? Ela vai o que é necrosar? Vai morrer, ela vai apodrecer. Porque um membro, você pode, irmãos, eu não sei quantos membros um ser humano tem no seu corpo. Nunca tive a curiosidade de saber disso. Mas o que faz o seu membro ter vida é porque ele está ligado ao corpo. Porque a partir do momento que o membro está desconectado do corpo, ele morreu. Pode ser o pé, pode ser o dedão. Fora do corpo, ele morre. Ele vai necrosando e vai morrendo. A gente teve a experiência com a avó, né, cara? Que a avó, ela estava com a mão, ela torceu, deu um coágulo, a mão estava no corpo, mas porque já não tinha mais circulação para aquele membro, necrosou, teve que amputar o braço da avó. E sabe o que é interessante? Quando amputou o braço da avó, teve que fazer exumação do braço, teve que fazer o velório do braço lá, enterrar o braço no túmulo. E a avó estava viva no hospital ainda se recuperando. Quando a avó faleceu, teve que ir lá pegar o braço e enterrar junto. Sabe por quê? Porque até na hora da morte o corpo continua sendo corpo. O membro continua sendo o membro. Porque foi assim que Deus o fez, irmão. Isso é igreja. Eu sou a igreja se eu faço parte do... E se eu estou fora do corpo? Eu posso até ser um membro sem vida. Porque o que me faz ter vida é estar conectado no corpo. Essa você vai entendendo porque que Jesus está fazendo essa oração. Aí você entende quando Jesus está orando no capítulo 17 e fala, Pai, assim como nós somos um, eu oro para que eles também sejam um, assim como eu sou em ti e o Senhor é em mim, que eles também sejam um contigo e entre eles. Porque se nós formos um, não tem divisão. Até um, irmãos, o corpo se dividir em dois, tem que fazer o que fizeram com Isaías. Pega a serra e serra no meio. Fora isso, querido, não tem como. Não tem como.
Estão compreendendo? Aí você vai entender o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, sobre os dons. Que a diversidade de dons, porém, ok? Presta atenção, tem diversidade de dons. Porém, eu não posso falar que esse é melhor ou aquele é melhor. Aí ele fala, assim como o ouvido não pode falar para o olho, você é insignificante, não preciso de você. E assim como a mão não pode falar, eu não preciso de você. Assim são os dons. E assim somos nós. Eu não posso falar, eu não preciso de você. Eu não preciso de você, não. O que faz ser a igreja é que todo mundo entender que nós sim precisamos uns dos outros. Que nós somos igreja quando somos unidos, quando nós somos juntos. Porque um membro fora do corpo ele é morto, não tem vida nele. Aí você começa a entender a oração de Jesus. Qual é a minha preocupação? Enquanto eu estou vivo, eu seguro a unidade. Mas enquanto eu já não estiver mais aqui, como vai ser? Quando meu avô era vivo, todo domingo, e o sobrinho, e os tios, e a fulano, Bertrano, faziam questão de ir na casa do meu avô comer. Quando meu avô morreu, hashtag partiu. Nunca mais teve relacionamento. Sumiu. Se bobear, passava na rua, nem cumprimentava mais. Porque quem era o elo da unidade? O vô. O vô morreu. O que Jesus está falando? Cara, enquanto eu estou aqui é fácil ser unido, né? Eu quero ver a hora que eu não tiver, se vocês permanecerão unidos. Então Jesus está trabalhando a unidade no corpo. Jesus está fazendo uma oração para o Pai. Pai, eu estou orando para o Senhor. Me ajuda com os discípulos que o Senhor me deu. Por quê? Porque eles precisam entender que assim como nós somos um, eles precisam ser um. Assim como eu sou um com o Senhor, eles também precisam ser um contigo, mas eles também têm que ser um. Para que o mundo veja que eu sou verdadeiro. Então, o que demonstra a vida de Cristo na terra? A unidade da igreja. O testemunho da igreja não é o que a gente prega, irmãos. Pregar é fácil, pregar você vai fazer teologia, você participa da escola bíblica, você aprende a fazer um sermão, você vai estudar o que é hermenêutica, exegese, você vai aprender a interpretar texto, vai aprender a usar a parte gramatical no texto. Querido, você prepara uma pregação de excelência e prega, significa que aquilo é verdade na sua vida? Não. Você pode muito bem pregar uma coisa que de repente aquilo não é verdade na sua vida. Um coach, ele aprende a emocionar as pessoas, ele aprende a estimular as pessoas. Por que ele ruge? Não é para ele falar assim, ei, eu sou o Simba, o rei da selva. Não é isso, irmão. Sabe para que é? É para amedrontar. O rugido do leão é para amedrontar e falar, eu que mando. E eu vou te pegar. Está entendendo? Então, um elefante, ele pesa 2, 3, 5 toneladas, não sei, e um leão pesa, sei lá, 500 quilos. Só que está lá, 100 elefantes juntos, que não têm noção do tamanho da força que eles carregam. Qual que é a grande questão do leão? Que o leão, ele vai ao redor, ele fica... Quando o elefante ouve aquilo, ele treme, ele se apavora, ele fica morrendo de medo. Quando o leão começa a cercar, eles vão cercando, e todo mundo rugindo, o que acontece? Chega uma hora que a manada estoura. Sempre tem um que vai para o lado errado. Irmão. Sempre tem um fraco, sempre tem um distraído. A manada toda corre para cá. Mas o distraído que não gosta de caminhar junto, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. O que o leão faz? Pronto, tá aí, ó. Aí já vem um leão, já pula no pescoço, já pula na perna, o outro já pula no queixo. E aí eles derrubam o elefante e a janta está feita. Mas churrasco, acabou. Porque eles também atacam na unidade. Entende? Quando vai atacar as ovelhas juntas, o lobo não ataca. Mas quando ela amedronta e a ovelha estoura, esparrama, aí uma fica sozinha para um canto, essa é a hora que ela fica indefesa e frágil para ser atacada. Então, o que eu estou dizendo? Qual é a preocupação de Jesus? Que nós fôssemos um. Porque quando a gente se torna um, a gente se torna forte. Quando a gente tem, e esse um, irmãos, ouça, é ser um coração, é uma fé, é uma só palavra, é um só batismo. É ser um nas mesmas convicções, é ser um na santidade, é ser um na pureza, é ser um no trabalho. O que é isso, pastor? Ora, a gente vai cuidar de morador de rua, não é um ou dois que faz, nós somos, todo mundo participa. Nós vamos cuidar dos órfãos, pode até ter um cabeça, um líder que vai cuidar daquela área. Mas os demais vai ficar orando? Não, nós somos, então nós estamos juntos.
Então nós vamos cuidar juntos, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos jejuar. Me ajuda, irmão. Nós vamos fazer a obra de Deus juntos, porque o Pai é nosso, o reino é nosso. Vocês estão entendendo o que é a igreja? Está entendendo a preocupação com Jesus quando ele ora em João capítulo 17? Entende? E aí tem um versículo aqui no meio que ele fala assim, que aonde saberiam que realmente tudo isso é verdade? É por causa da nossa unidade. A unidade, irmão. Pela forma que a gente vive. Nós não vamos conquistar um exemplo, tirar uma pessoa do sofrimento dela, falar assim, cara, Jesus é bom, Jesus muda a vida, Jesus transforma, simplesmente pelas nossas palavras, porque as pessoas também querem ver as nossas atitudes. Aí eu falo, cara, Jesus é bom, isso aqui. Eu dei um exemplo hoje de manhã falando para eles, imagina só vocês, eu chego aqui, eu chego no irmão e falo, irmão, me empresta 10 pila aí para mim, 10 mil? Ô, cara, beleza. Como eu posso pagar? 10 parcelas de 1.000, não vou nem cobrar o juro. Tem certeza? Demorou, pastor. Aí o cara me empresta a grana. Eu dou um testemunho hoje de manhã falando isso aí, tá? Me empresta a grana. Primeiro mês eu pago. Segundo mês eu pago. Terceiro mês dá uma apertada, mesmo assim eu pago. Chega no quarto mês, eu chego pro irmão e falo, irmão, o senhor me perdoa, cara. Será que a gente pode reformular a forma de eu pagar esse negócio? Que tá pesado pagar os mirlão, né, bem? Tá difícil pagar esses mirlão. Eu não posso pagar parcelas a mais para você. Quando eu acabar tudo isso, eu pago 2 ou 3 a mais para compensar essa camaradagem que você me fez. Beleza. Aí eu já apelo. Mesmo assim eu não pago. Aí eu vou lá, eu não pago o camarada, o cara está contando em eu pagar ele, o cara está necessitando do dinheiro, às vezes é investimento, capital de giro dele, mas eu vou lá e eu compro uma TV nova, eu vou lá e compro um tênis novo para o meu filho, eu compro um celular novo para minha casa. A hora que ele vê tudo isso, o que ele vai falar que eu sou? Me ajuda aí, irmão. Eu sou o quê? Mau caráter. O cara veio, o cara pediu, o cara emprestou, eu de bom grado eu fiz. Agora o cara fala que não pode me pagar, eu estou tolerando, eu estou esperando, mas o cara está comprando tênis novo para o filho, ele está comprando um celular novo, ele está comprando tudo isso, está andando de carro novo e o cara não me paga. Pilantra. Mau caráter. Aí, esse cara que fez tudo isso, que é o mau caráter, de repente ele está na igreja pregando a palavra, e esse irmão que está devendo, vem visitar o culto. Qual a impressão que esse irmão que está visitando o culto, ele vai ter da igreja? Que todo mundo é igual, inclusive o pastor. Irmão, você está entendendo o que o testemunho ele faz? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo aqui que a gente é o santarrão, porque muitas vezes eu ouvi isso até de família. Porque agora acho que é santo. Não, irmão, eu posso não ser perfeito, mas eu tenho uma obrigação, buscar a minha santificação todo dia. Cada dia eu tenho que lutar para ser melhor. Porque esse negócio, espera 5 anos, caduca não, irmão, você vai ter que pagar. Você fez a dívida, você vai lá e paga. A mesma hombridade que você teve para emprestar, para fazer a dívida, tenha também para chegar lá e falar assim, ó, eu vim negociar a minha dívida. Eu pago em 100 parcelas de 10, mas eu vou pagar. Está entendendo? Porque estas coisas denigrem o reino, enfraquecem a propriedade, a autoridade do evangelho. Enfraquece, irmão. Enfraquece. Enfraquece. Perde propriedade, a gente perde autoridade para pregar, vai enfraquecendo. Eu não estou dizendo que nós não teremos alguns reveses, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o dia que acontecer, que a mesma hombridade que a gente teve para fazer às vezes uma dívida, a gente tem também para negociar ela. Vocês estão me entendendo? Porque a preocupação de Jesus qual foi? Vocês precisam ser um. Nós precisamos ser um. Agora um exemplo, a Bíblia fala assim, antes de você ajudar os de fora, ajuda os irmãos da onde? Da fé. Antes de eu cuidar do morador de rua, eu preciso cuidar daqueles que estão dentro da igreja, que de repente está passando fome, eu não sei. Eu preciso. Antes de eu querer fazer o projeto com o morador de rua, com o órfão, com a viúva, às vezes tem gente aqui dentro que
vai cortar às vezes a energia semana que vem. E ele não tem de onde tirar, não está desempregado, ou ele paga a conta, ou ele come, ou ele bebe o leite. Cara, e aí não adianta falar, o pastor não se importa, aí o camarada também não fala. Isso é ser um? Hã? Não é ser um. A pessoa está sem comida dentro de casa, está passando dificuldade, todo mundo sabe. Sabe o único que às vezes não sabe? Pastor. Irmão, se tem uma coisa que me deixa pilhado, é quando todo mundo sabe, mas a pessoa não tem coragem de falar as coisas para mim. E normalmente quando fala para todo mundo e não fala para mim é porque está devendo, porque sabe que a hora que fala eu vou perguntar, mas o que você fez com esse dinheiro? O que você fez com aquilo outro? Como os outros às vezes não têm a coragem de fazer as perguntas que Joey faz, todo mundo sabe da vida dos outros, menos eu fico sabendo. É verdade, irmãos. Isso significa que nós não somos um. Cara, se você está passando dificuldade, está sem comida dentro da sua casa, cara, inadmissível. Se nós somos um, eu não souber disso. Se sua conta de energia vai cortar amanhã, você está chorando, implorando para Deus fazer alguma coisa, e a gente como igreja, eu não estou sabendo, os irmãos não estão sabendo. Ô irmão, pelo amor de Deus, se sua conta, um exemplo, é R$100, cara, você não tem onde tirar, vai cortar, você tem criança, cara, você vai pegar 10 irmãos aqui, cada um der R$10, pagou a sua conta. Se a gente pegar 20 irmãos, dando R$5, irmão, que vai economizar o pingado e o pãozinho na chapa da padaria. Se 20 pessoas der R$5, a gente pagou a sua conta. Aí você fica chorando, sofrendo, porque nós não somos um. Ah não, isso não é reino não, irmão. Quer matar eu saber dessas coisas, irmão. Eu tenho muito a pegar o microfone, eu só não faço isso porque o microfone é mais caro. Vai dar mais trabalho arrumar um microfone do que consertar a situação. Mas dá vontade de pegar o microfone assim, cabeça. Porque não fala. Todo mundo sabe. O pastor não sabe. Sabe o que eu falei para os meninos hoje? Eu vou mudar minhas atitudes. Eu falei assim, eu vou cuidar de quem quer ser cuidado. Porque às vezes nós só falamos aquilo que não é cabível, aquilo que é... Qual é a palavra que eu usei? Ah, vocês estão prestando atenção, né? Toma aí, irmã. Deus está falando, hein? Tudo fala, hein? Às vezes só falamos para as pessoas aquilo que nós é confortável. Aquilo que às vezes eu falo, eu sei que o pastor... Porque, irmão, o pastor ele é chato, tá? O pastor é sua cara, é bobo, é sua cara e o jeito de andar, irmão. É só a cara, o jeito de andar. A gente pega as coisas no ar, irmão, nas palavras. Na vírgula que você põe na mensagem do WhatsApp, eu já peguei que você está manipulando. É verdade, irmão. Eu percebo quando você quer falar alguma coisa para mim, não estou generalizando, tá? Estou contextuando, tá? Eu percebo quando a pessoa quer falar uma coisa para mim, mas ela não quer falar o ponto certo, a verdade. Então ela fica rodeando, irmão, dando um Zé Miguel na minha cabeça. Sabe o que eu faço? Às vezes eu não respondo mais. Quando eu percebo que está me manipulando e fazendo, eu estou sendo seco, assim, ok, não respondo mais. Porque já que você quer falar só o que é confortável para você, a minha opinião também não serve mais. Porque a oração que Jesus fez, ele fez para aquele que amava. Jesus ele falou assim, aqueles que o Senhor me deu, eu lutei até o fim para que eles não se perdessem. Tirando Judas, que tinha que se cumprir. Mas aquilo que o Senhor me deu, eu lutei para que eles permanecessem firmes. Irmãos, o que faz a gente ser igreja se chama ser um. Permanecer sendo um. É um propósito. Vamos orar? Então, não é uma hora. Vamos orar. Vamos orar. O irmão está em guerra? Vamos entrar em guerra. Vamos jejuar? Vamos jejuar. Vamos fazer a obra? Então nós vamos fazer a obra de Deus. Vamos trabalhar? Então nós vamos trabalhar. Nós vamos mudar de prédio? Então, irmão, eu não vou sozinho. Nós vamos. Nós vamos avançar? Então nós vamos subir um degrau a mais? Porque a preocupação de Jesus qual era? Senhor, eu oro para o Senhor para que aonde eu estiver, sigam-me os bons?
eles estejam comigo. Não quero deixar ninguém para trás. Não faz sentido, irmãos. Olha só, eu aprendo isso muito com meu pastor com isso, cara. Não faz sentido Deus me honrar e eu pegar aqueles que caminharam comigo. Sabe aquela música do Sabor de Mel? Não, irmão. Não faz sentido eu caminhar, eu pagar o preço, aquelas pessoas pagarem o preço comigo, para a gente subir o nível, para a gente chegar num lugar em Deus, e quando Deus me honrar, eu olhar e falar assim, não, fica vocês aí que o nível é só para mim, não. Não, Senhor. Meu coração tem que ser igual ao de Jesus. Se o Senhor fizer eu subir um degrau, esse degrau vai ter que ser grande o suficiente para me trazer todo mundo que está comigo. Porque ou sobe todo mundo ou não sobe ninguém. Porque eu sei de onde eu vim. Não adianta eu estar aqui ralando 3 anos aqui, a gente orando para avançar, a gente ralando para fazer isso para um lugar melhor. Porque, irmãos, o meu sonho é dar uma estrutura melhor para essas crianças. A Thaís é testemunha que eu estou correndo atrás de imóvel, ela sabe disso, estou correndo atrás de prédio. Toda vez que a gente vai num prédio, a primeira coisa que a gente vê, tem sala para a criançada, tem estrutura para investir neles? Não tem, não serve para nós, vamos para outro lugar. Minha esposa é testemunha do que eu estou falando para vocês. Está entendendo? Aí Deus vem, nos honra, nos prospera, faz a gente crescer, confia coisas em nossa mão. E a hora que Ele começa a fazer isso, eu esqueço de vocês que estavam comigo. Ah não, irmãos, eu posso ser qualquer coisa, mas ingrato, essa falta de humildade eu não tenho, eu não consigo. Porque se até no mundo que era para roubar, para traficar, para fazer coisa errada, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ou vai todo mundo preso ou todo mundo corre, irmão. Ou todo mundo fuma ou não fuma ninguém. Ou todo mundo bebe ou não bebe ninguém. Não vou falar a musiquinha que era, naquela casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Irmão, todo mundo está no barco, não está. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o que é estar no barco? A gente entra no barco junto, ok? Foi o exemplo que eu dei para os caras. De repente, o cara que está no piloto do barco, ele toma uns mel, passa mal, bate as botas, e o barco se ele bate na... Sabe o Titanic, irmão? Viajou, dançou, e bateu no iceberg e afundou. Irmão, quando o Titanic afundou só o capitão? Afundou só o cara da âncora? Só o oleiro que não viu o iceberg? Irmão, quando o barco afundou todo mundo, irmão. Todo mundo foi para a água. Porque estavam todos no mesmo... Isso é igreja. Se a gente subir um degrau, vai ter que ter espaço suficiente para todo mundo subir, irmão. Porque eu não quero deixar ninguém para trás. É que infelizmente sempre tem alguns que não querem subir junto. Aí eu não posso fazer nada, né, irmão? Se a gente avançar, avança todo mundo junto. Por isso que eu falo, o desejo do meu coração é que você prospere. O desejo do meu coração, cara, é que você chega no final do ano e fala, pastor, eu estou indo para Cancún, amém, queridos? Pastor, eu ganhei uma viagem, tudo pago, vou ficar 10 dias com a minha família aqui, ó. Tudo pago. Meu desejo é esse, irmão. Meu desejo é que você vai lá para... Você vai para o Guarujá, sabe aquela areinha que parece um trigo? Irmão, que você role lá, que você fica empanado lá o mês inteiro lá, que ele desfrute, coma camarão, lagosta, aquele negócio nojento que faz... Sabe, que você desfrute do melhor dessa terra, porque não é pecado. O meu desejo é que, presta atenção, eu vou te falar, o meu desejo é que você prospere, que você troque o seu carro, que você tenha dinheiro para reformar a sua casa, que você saia do aluguel, que você tenha a sua casa própria. Esse é o desejo do nosso coração, irmão. Às vezes eu vou orar, eu falo, Senhor, o Senhor já falou que eu vou morar num sítio. Sabe o que eu falo para Deus? Assim, eu quero um sítio grande, porque eu quero levar meus filhos para morar lá. Cada um vai ter uma casa lá dentro, não vai pagar aluguel. É meu sonho, irmão. É claro, né? Mantenha a distância, porque aí cada um na sua, né, irmão? Faz a sua acústica. Quando você tiver que tretar com a sua mulher, faz um quartinho de debate. Entendeu? Tem que ter um espaço, né, irmão? Muito perto também não, entendeu? Mas eu oro, Senhor, eu quero um lugar que a gente possa morar junto. Sabe, que eu possa ter o adulão da Ipode estar lá dentro. Que a gente possa, aí nós vai colocar uma vaquinha para dar leite, para nós usufruirmos. Nós podemos criar um gado para alimentar a comunidade. Nós podemos fazer uma horta para suprir o lugar, para vender e cuidar do adulão, cuidar do morador de rua. Porque quando eu oro, não oro só pensando em mim. Seria muito egoísta da minha parte, porque Jesus ele não morreu só por mim. Está compreendendo o que eu estou dizendo?
O Pai, irmão, é nosso. O reino é nosso. A responsabilidade, as guerras, as batalhas, os jejuns, as orações, as despesas, a coragem, a fé, a determinação, a ousadia, é nosso, irmão. Quem está no mesmo barco, se afundar, eu estou junto, irmão. O capitão é o que não pode abandonar. A gente está junto. Então você vê que a preocupação de Jesus é que nós realmente nos tornemos um. E é isso que eu oro por vocês, que vocês entendam isso. Nós precisamos, Senhor. Dentro da unidade, é claro, existem as diversidades. Você tem gente, quem come jiló aqui? Quem come jiló? Jiló com queijo é bom, né, irmão? Lembra-te de mim quando comeres o teu jiló. Okay? Mas tem gente que não gosta de jiló, é ou não é? Tem alguém que não come palmito? Não come? Não come? Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Se você ganhar o palmito, você lembra de mim, porque eu como. Não é? Ou seja, cara, tem coisas que eu não gosto de comer, mas tem coisas que você gosta. E não significa que porque você gosta, que eu não posso ser um com você. Eu tenho que respeitar quem você é. Eu tenho que respeitar o que você carrega. Eu tenho que respeitar as suas limitações. Eu tenho que respeitar quando você fala, pastor, está me faltando fé, hein? Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar as suas guerras. Eu tenho que respeitar as suas frustrações. Eu tenho que respeitar as suas limitações. Eu tenho que respeitar as suas decepções. Tudo é um processo da nossa vida, irmão. Está entendendo? Tudo é um processo. Assim como Pedro era o durão e João era o cara que reclinava a cabeça no colo de Jesus, ninguém aqui é igual. Nós precisamos entender as limitações de cada um e servir um ao outro, porque a Bíblia está falando que tudo isso era para quê? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes como também amastes a mim. Ou seja, sabe quando o mundo vai ver a manifestação de Cristo na terra? Quando nós fomos um. Então não é aquela coisa, o cara vem falar mal aqui na porta, um exemplo do Rafa, ou porque ele fala uma coisa para você, você pode falar mal de quem você quiser, mas não fala mal do Rafael perto de mim não. Não, mas ele, Rafael, faz favor, vem aqui. O cara tem algo para falar olhando nos teus olhos. Não, pastor, mas você estava falando do cara, fala para ele. Para mim não serve. Sabe o que acontece com isso? Acaba a fofoca. Entendeu? Quando alguém for falar mal de alguém para você, irmão, vira para essa pessoa e fala, eu não quero ouvir. Se ela insistir que ela quer falar, você fala assim, você quer falar mesmo? Quero. Vem aqui, faz favor. Vem aqui, fulano. O irmão lá, ele quer falar algo para você, ele tem algo para falar para você. Vem aqui, eu vou testemunhar. Pronto, querido. Agora você olha nos olhos dele, fala o que você pensa. Fala tudo que você estava começando a falar. Fala que você acha que ele é pilantra, que você acha que ele é gulão, que você acha que ele é ruim, que ele é aí. Fala para ele agora. Irmão, nunca mais essa pessoa vai fazer fofoca. Porque tem que ser igual a meningite, mano. Ou você mata ou alérgico. Acabou, irmão. Porque igreja é lugar de cura. É lugar de restauração. De transformação. Então, se eu sou um com você, tem que ser inadmissível permitir que alguém venha falar mal do meu irmão para mim. Mas, pastor, o seu irmão é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas nós caminhamos uma unidade tal que eu sei da integridade do coração. E é o seguinte, ele errou. Se ele tiver que consertar, ele vai consertar. E se tiver que ajudar ele a consertar, eu vou ajudar ele a consertar. Mas você não tem o direito de martelar ele. Porque isso é unidade. Meu pastor compra minhas brigas, irmão. E como eu compro as brigas dele também. Significa que eu sou perfeito? Significa não. Significa que vou chegar na cozinha dele lá, a varinha vai estar me esperando. Eu compro a tua briga, eu boto a minha cara para bater por você. Mas se você estiver errado, queridão, eu vou puxar a cinta e bater no seu bumbum. Não vai passar impune não, eu vou te repreender. Mas eu compro as tuas brigas, porque eu sei que mesmo em meio às suas falhas, eu sei quem você é. Por quê? Porque a gente anda em unidade. Amém, queridos? Eu quero que você vá para sua casa pensando nisso, o que é ser um, o que é viver como um. Eu quero pedir perdão para vocês como igreja, se em algum momento vocês acharam que eu não sou um com vocês. Eu só peço uma coisa para vocês, que vocês também às vezes se ponham no meu lugar.
Tem coisas, irmãos, que eu só vou saber se você abrir a boca e falar. Porque nem todas as vezes que você fala que está bem, você está falando a verdade. Tem vezes que você está mentindo. Eu não estou generalizando não, irmãos. Mas tem vezes que eu falo assim, está tudo bem? A pessoa fala que está bem porque ela não quer expor aquilo que não. Porque ela sabe que talvez aquilo que não está bem é culpa dela e eu vou precisar repreender e alinhar ela. Então ela prefere falar que está bem do que falar a verdade para mim. E aí, irmão, tem o que o pastor fazer. O que o pastor faz? Eu não tenho uma bola de cristal. Tem coisa que o Espírito Santo ele não conta para nós, porque cabe a pessoa abrir o coração e confessar. Ai, pastor, ai Deus, é assim, ó. Se o senhor revelar para o pastor, eu assumo. Se não for, eu nego. Isso é diabólico, irmão, isso é do inferno. O Espírito Santo não vai falar para mim, sabe por quê? Porque se você está devendo, é obrigação sua. Pedir perdão quando você está errado é sua obrigação. Pedir perdão quando você está certo é virtude. Está entendendo, queridos? Então tem coisa que o Espírito Santo não vai falar mesmo. Por quê? Porque não é ele que tem que falar. A função dele é convencer o homem do pecado e a função de chegar e alinhar é sua. É você que faz caminho de volta. É você que tem que chegar na pessoa e falar, me perdoe, eu errei com você. Isso é igreja, irmão. Isso é ser humano, isso é caminhar junto. Isso é viver em unidade. Entendeu? Pedro estava na areia, Jesus falou, você vai morrer desse jeito. Desse jeito? Desse jeito. Aí João estava caminhando. Aí Pedro cai na besteira de falar, e esse aí? O que vai ser dele? Jesus fala assim, cuida da sua vida. O que vai ser dele pertence a mim. Acabou, doce. Acabou, irmão. Acabou o assunto. Faz o seu e deixa que ele faça o dele, mas sejam um. De todos os discípulos, sabe quem foi aquele que não morreu como Marte? Quem foi? Quem? Tem certeza? Quando eu falo tenho certeza, eu boto dúvida, não sei, né, irmão? Eu faço de propósito. Foi João, irmão. E sabe por que João não foi martirizado? Porque o tratamento dele com o Senhor foi diferente. Ele, quando Jesus estava morrendo, ele é aquele que estava ao pé da cruz. Enquanto muitos estavam preocupados com o status no reino, a direita e a esquerda, João estava preocupado em colocar a cabecinha no colo de Jesus, irmão. E ele morreu de velhice, lá na ilha de Pátmos, você vê a revelação do Apocalipse. Ei, querido. Talvez você um dia vai ser cerrado no meio, o outro vai ser decapitado, mas talvez você pode ser o João. Depende das suas escolhas. Depende do seu nível de intimidade com ele. Amém, queridos? Amém? Medita nisso, presta atenção nisso, releia na sua casa. Entenda o que é ser um. Ok? Ser um, essa manhã eu falei assim, dedão chora? Pode até sair pus e sangue, mas lágrima não sai. Da onde sai a lágrima? Do olho. Se eu der uma martelada, uma marretada no seu dedão, o olho sente. Isso é secura. Significa que um membro tomou uma paulada e o outro sentiu por ele. Significa que às vezes o meu pulmão pode estar cheio de alguma sujeirinha. Mas aonde que toma injeção? No pulmão? Onde que é, irmão? Onde que vai a bezetacil? Depois a gente sai assim, né? Falei, dona, essa agulha era diferente, hein? Às vezes a doença está lá no pulmão, mas a poupança é que toma a injeção, irmão. Não é verdade? Assim é o corpo. É dessa forma que a gente precisa da unidade. Amém? Que ele dispõe de pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que está aqui, por cada um que está aqui, pela obra que o Senhor está fazendo. Eu peço muito ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir de encontro com o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco, continuar falando. Eu peço muito ao Senhor, essa oração foi a oração do Senhor Jesus com o Senhor, meu Pai. Eu quero dizer ao Senhor que tudo isso que nós lemos aqui, eu quero repetir essa oração ao Senhor para os nossos irmãos que aqui estão. Porque o Senhor falou assim, eles estão no mundo, eu não estou pedindo para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre de todo o mal. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra
É verdade, irmãos, eu oro para a tua vida, eu oro para que você tenha um encontro real com Jesus, que você compreenda a realeza dele, que você compreenda o senhorio dele, que você compreenda a beleza dele, que você compreenda a pessoa maravilhosa que ele é, que Jesus Cristo não é uma religião, ele é uma pessoa, ele é o Senhor sobre todos os senhores, ele é o Rei sobre todos os reis. É isso que eu oro pela tua vida, que você vai na santa paz do Senhor, e que essa semana você pode ter encontros com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Queria você rapidamente se aplaudisse a Jesus em nome de Jesus Cristo. Querido, se você for dizimar, se você for ofertar, cadê a cesta, querido? É rapidinho, se mantém só de pé só um pouquinho, você fica muito sentado, faz um alongamento aí, ó, mexe os músculos, mexe o corpo, irmão. Rapidinho, por favor. Faz aqui, ó, põe aqui, fazendo um favor aqui, ó. Amém, queridos? Eu vou orar pela tua vida. Quem quiser ofertar ou quem quiser dizimar, depois que eu orar, você pode sair do seu lugar, você pode ofertar. Depois eu só vou dar um recado e já libero. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha prosperar cada um dos nossos irmãos. Deus, tem alguém aqui desempregado, precisando de uma porta de emprego. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra, Senhor. Que não venha faltar nem coisas grandes, que não venha faltar nem coisas pequenas. Oro para a provisão e o cuidado do Senhor. No nome de Jesus, receba os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você vai fazer, você pode ser rapidamente, pode colocar no envelope, no nome de Jesus. Amém, queridos?